Bom dia, nono ano, tudo bem com vocês? Estamos encerrando a semana, hoje é sexta-feira, e nós vamos ter uma aula sobre o terceiro capítulo do livro de gramática. Nós já vimos aí sobre os pronomes relativos. Vamos ver novamente, porque aqui na gramática, o início do capítulo 3 é falando sobre o pronome relativo, os pronomes relativos. E é fundamental porque nós vamos trabalhar agora as orações subordinadas adjetivas. Vamos dar continuidade aí ao período composto por subordinação. Já trabalhamos as orações subordinadas substantivas e agora vamos para as adjetivas. Mas eu tenho uma notícia boa para vocês. As orações subordinadas adjetivas, elas são mais simples e nós temos apenas 2 tipos de orações subordinadas adjetivas. Então vamos lá? Está aí no capítulo 3, peguei com base o capítulo 3, vou pegar ali também alguns mapas mentais, algumas outras informações acrescentando aqui para acrescentar mesmo o conteúdo à nossa aula, mas basicamente é o que está no capítulo 3. Essa videoaula, assistir a essa videoaula, não exclui a necessidade de você ir até o capítulo 3 e estudá-lo, tá bom? Então não deixe de estudar o capítulo 3, fazer a leitura, marcar as partes importantes, fazer mapa mental, o seu mapa mental, ao invés de pegar na internet, fazer resumos, esquemas, tá bom? Então vamos lá. Lembrando que nós temos aí o plantão de dúvidas, tá bom? Que acontece das 7 às 11. Estou disponível para atendê-los. Qualquer dúvida, entre em contato comigo, tá bom? Pronomes relativos é o primeiro tópico aí do livro de gramática, capítulo 3, né? Como eu disse, é essencial vermos aí os pronomes relativos porque as orações subordinadas adjetivas são introduzidas por pronomes relativos. Vamos lá. O que esses pronomes relativos fazem? Primeiro, introduzem as orações subordinadas adjetivas. Os pronomes relativos também relacionam as orações, tá? Então, vamos marcar aqui essas duas funções do pronome relativo. Primeiro, eles vão introduzir as orações subordinadas adjetivas e vão também relacionar orações, tá bom? Aí aqui nós temos um exemplo. O ser humano sempre se interessou pelo universo. O universo está ao seu redor. Veja só, nós temos aqui um termo aí que se repete, universo aqui no final dessa primeira oração. E essa segunda oração, ela começa também com o universo. O universo está ao seu redor. Veja que há uma repetição. Veja só, a repetição desses termos aqui, né? O ser humano sempre se interessou pelo universo, o universo está ao seu redor. Teríamos como evitar essa repetição? Com certeza. E como nós faríamos isso? Utilizando um pronome relativo. O ser humano sempre se interessou pelo universo que está ao seu redor. Veja só, nós evitamos a repetição e compreendemos muito bem, né? Então, o pronome relativo, veja só o quanto o pronome relativo aí, ele é importante, né? O pronome em si, nós vamos falar isso mais à frente, o pronome em si ele é muito importante para a coesão textual. Então, é muito importante nós estudarmos os pronomes, estudarmos os conectivos, compreendermos bem a função deles, para o nosso texto ter mais qualidade, evitar repetição desnecessária de termos. Pronome é a classe aí que tem como função primordial evitar repetição, relacionar termos, substituir termos, e tudo isso o pronome relativo faz. Nós vamos ver mais à frente de forma mais detalhada e específica, tá? Mas como ficaria novamente aqui a oração, período, né, na verdade, o ser humano sempre se interessou pelo universo que está ao seu redor. Veja só, nós já vamos pensar aí um pouco sobre as orações subordinadas adjetivas. Nós temos a
palavra universo. Universo é o quê? Substantivo, é um nome. Agora, a oração que está ao seu redor, veja, introduzido por um pronome relativo. Qual é a função do adjetivo? O adjetivo ele não vai especificar, explicar ou restringir ali o sentido do substantivo, entre outras funções? Sim, veja só, não é qualquer universo, é o universo que está ao seu redor. Veja, é uma oração que tem a função ali substantiva, né, de adjunto adnominal, que nós estudamos adjunto adnominal no ano passado. Então, veja só, já pense aí. E essa oração subordinada adjetiva, que vai especificar ali o sentido, né, restringir o sentido de um substantivo do universo, é introduzido por um pronome relativo, o que? Vamos lá. Aí nós temos um texto lá na gramática. Para começar, leia com atenção o texto a seguir. O ser humano sempre se interessou pelo universo que está ao seu redor, pelos seres que estão em seu meio, pelo som, pela luz, enfim, por tudo o que seus 5 sentidos podem captar. Com o tempo, ele percebeu que, mesmo muito diferentes, por exemplo, a água, o ar, um cão, uma pedra e uma pessoa, há algo em comum entre eles. São constituídos de matéria. Podemos dizer que matéria é tudo aquilo que tem massa, com um determinado volume, ou seja, ocupa lugar no espaço. A matéria pode se apresentar em um dos seus diferentes estados físicos. São eles: gás, líquido ou sólido. Pode ser imensa, como uma montanha, ou mesmo minúscula, como uma bactéria. Do ponto de vista humano, a matéria pode ser visível ou não. O ar que respiramos, por exemplo, possui massa e ocupa o volume que o contém. Composto de muitas substâncias como gases, poeira, e está por todos os lados, pesando consideravelmente sobre a Terra, aproximadamente 6 quatrilhões de toneladas. Podemos senti-lo, forte ou fraco. No entanto, para nós é completamente invisível. Então, nós temos aí um estudo interdisciplinar, né, com a física. Hoje nós estamos falando aí um pouquinho de física, né? Aqui é um texto do livro Ciências e Cotidiano do 9º ano, da editora Construir. Então vamos lá, nós temos ali alguns termos que estão destacados. E será que tem algo em comum entre eles? Veja, eles são introduzidos pelo que, né? Universo que está ao seu redor. Nós até já falamos sobre isso, né? Não é qualquer universo, é o universo que está ao seu redor. Tudo que seus 5 sentidos podem captar. Aquilo que tem massa, o ar que respiramos, o volume que o contém. Para entendermos o que é o pronome relativo e sua função, vamos pensar na forma como essas duas orações foram unidas no texto, aquelas inicialmente ali que nós conversamos. A palavra que exerce nesse caso a função de conectar as duas orações, certo? Veja só, nós temos duas orações aqui, ó, que elas foram destrinchadas, mas aqui no texto elas foram unidas pelo que é um pronome relativo. Então, nós temos aí algumas funções aí do pronome relativo. Veja, retomar um termo da oração anterior, nesse caso, o universo. Veja que retoma o universo, que está ao seu redor. O que aí retoma o universo. Conectar ambas as orações, transpondo uma delas em uma oração adjetiva. Veja, como eu falei, aquela oração ali adjetiva o termo universo. E desempenha uma função sintática. O que é função sintática, pessoal? Nós temos função sintática de sujeito, de predicado, de adjunto, aqui no caso é adjunto adnominal, né? Ou adjetivo, como o próprio nome já diz, né? Mas nós temos que lembrar o quê? Quando falamos adjetivo,
é a partir da análise morfológica. Quando nós falamos adjunta de nominal, é a partir da análise sintática. E eu vejo qual é a função sintática que o termo desempenha, tá bom? Assim, em vez de duas orações isoladas, temos um único período constituído, composto a partir de uma transposição. Veja que há a união ali das orações, né, formando um período composto, e essa segunda oração que vem adjetivar o termo da primeira oração, ele é introduzido por um pronome relativo. Vamos dar sequência aqui. Outro exemplo. O ser humano sempre se interessou pelos seres. Os seres estão em seu meio. Veja, mais uma vez, o ser humano sempre se interessou pelos seres. Os seres estão em seu meio. Há de novo a repetição? Há de novo a repetição. Vamos marcar aqui novamente. Nós temos aqui pelos seres e os seres estão em seu meio. Como ficaria aqui se nós uníssemos, assim como nós fizemos com a primeira? O ser humano sempre se interessou pelos seres que estão em seu meio. Olha a presença do pronome relativo aqui novamente. E veja, não são quaisquer seres, são seres que estão em seu meio. Veja, está adjetivando aí o termo. O que, aqui nesta oração, ele retoma a expressão seres. Vou pegar a caneta aqui, vamos marcar direitinho. Ele retoma a expressão os seres, né? A de conectivo, né? Ele conecta duas orações. Aqui nós temos uma oração, né? E aqui nós temos, ali nós temos outra oração, né? E sintática, ele é sujeito do verbo estar. Aqui nós temos o sujeito, ele desempenha a função sintática. Que estão? Estão aqui é o nosso verbo. Veja, e aqui nós temos o sujeito. Ele vai desempenhar a função sintática do termo ali que ele retoma. Aqui nós não temos o sujeito, que é mais claro, né, de observar. Os seres foi substituído por que? Então, o que vai desempenhar a função de sujeito. A segunda oração tem, no período original, sua estrutura apoiada na primeira pessoa. Portanto, é uma oração subordinada. Aqui, essa primeira pessoa aqui foi equivocada, viu? Não é primeira pessoa, não. É apoiada na primeira oração, tá? Porque a gente fala tanto em primeira pessoa, segunda pessoa, terceira pessoa, mas é primeira oração, certo? Está na primeira oração. Fica muito feio escrever aqui, tá bom? Perdão. Veja só, o que ele está falando ali nesse segundo pontinho. A segunda oração, ela está apoiada na estrutura da primeira. Não está? Veja só, os seres que estão em seu meio. Se eu tiro ali a primeira, peraí, o que estão em seu meio? Então, nós temos uma oração aqui apoiada em outra. Portanto, esta oração aqui, que estão em seu meio, é uma oração subordinada. Lembra, a subordinada é aquela que não é independente, ela depende ali da outra para fazer sentido, né? Ela vai desempenhar uma função sintática, então ela desempenha a função sintática em relação a outro termo, aqui no caso em relação a outra oração, tá bom? E obviamente há o termo aqui, né, que essa oração está adjetivando. Vamos mais à frente. Aí nós temos aqui os pronomes relativos, a sua função, exemplos, e nós vamos analisá-los aí, tá bom? Então, vamos lá. Pronome relativo que? Até agora, nos exemplos que nós vimos, todos eram com esse pronome aqui, né? Pronome relativo que. Qual que é a função do pronome relativo que? Ele retoma pessoas, coisa ou lugar, né? Substantivos, né, no caso, como eu ia falando, porque ali no caso nós
vimos que ele retomou um substantivo, mas um substantivo que designa o quê? Coisa, né? Então, ele retoma um substantivo que designa pessoa, coisa ou lugar. Nós temos aqui um exemplo. O ar que respiramos. Deixa eu pegar o que tem certo aí. O ar que respiramos. O que aqui retoma qual palavra? Ar. Ar é um substantivo. O ar que respiramos. A água que está no estado sólido é gelo. Então, a água é substantivo, designa coisa, né? Que está no estado sólido é gelo. Veja que o que retoma esse substantivo. No primeiro exemplo, o ar, no segundo, água. O quem? O quem, ele retoma um substantivo que designa o que, pessoal? Pessoa, né? Quem designa pessoa, né? Retoma um substantivo que designa pessoa. Albert Einstein foi quem descobriu que a matéria é, na verdade, energia extremamente condensada. Então, o quem aqui vai retomar qual palavrinha? O substantivo próprio, né? Albert Einstein. Então, é um nome, é um substantivo que designa pessoa. Poderia ser um outro, sem ser nome mesmo, nome próprio? Poderia, né? Tal homem foi quem descobriu que a matéria é, na verdade, veja, mas retoma um substantivo que designa pessoa. O qual e variações, porque nós temos os quais, as quais, a qual. Retoma um substantivo que designa pessoa ou coisa. O qual? Pessoa ou coisa. Por isso é usado como equivalente a que. Na natureza, exemplo, na natureza temos grandezas as quais são definidas como não primitivas e primitivas. Veja só, temos grandezas as quais são definidas como não primitivas e primitivas, as quais retoma grandezas. Alguns produtos são embalados no vácuo, o qual é a ausência completa de matéria. O vácuo é a ausência completa de matéria. Então, veja só, e concorda, né? O vácuo está no masculino singular, o qual está no masculino singular. Grandezas, feminino plural, as quais, feminino plural. Onde? O onde ele retoma ali substantivos que designam lugar. Nós temos o costume, vez ou outra, de utilizar o onde em contextos aí em que ele não se refira a lugar. Porém, isso é condenado pela gramática, né? Veja só o exemplo. O espaço é um local onde os corpos estão no vácuo. Onde, retoma aí um lugar, né? O espaço é um local onde os corpos estão no vácuo, espaço. Cujo, o cujo e variações, né? Cujos, cuja, retoma um substantivo expressando uma relação de posse. Agora, o cujo, ele expressa uma relação de posse e ele vai concordar com a coisa possuída. Veja só, a matéria é um grande quebra-cabeça cujas partes formam um todo. Veja só, partes que pertencem ao quebra-cabeças. E veja que cujas concorda com partes, tá? Com uma coisa que é possuída. Na natureza, há elementos cuja essência não é material, como o som e a luz. Então, aqui são o cuja está concordando com essência, né? Na natureza, há elementos cuja essência pertence a esses elementos. Não é material, como o som e a luz. Isso já foi visto no nosso livro de língua portuguesa, tá bom? Então, estamos aqui retomando.
Vamos aqui para mais algumas informações aí sobre o pronome relativo. O pronome relativo empregado em todas as variedades da língua portuguesa é o que, pois é muito mais simples que o qual e variações, e é usado para coisa, lugar e pessoa. Então, ele é utilizado em todas as situações e é o mais comum, tá bom? O que? Embora a gramática normativa imponha a obrigatoriedade de usarmos o relativo onde apenas para substituir o onde, né? Relativo onde, apenas para substituir termos substantivos que indiquem lugar, nem sempre essa substituição é adequada às normas de uso, isto é, soa meio esquisito, e aí há a possibilidade de utilizar outro, né? Nesses casos, prefira empregar que ou o qual. Veja só, o país onde visitamos é incrível. Veja que sou estranho. O país onde visitamos soa esquisito, inadequado, né? Aí, qual seria o adequado? O país que visitamos é incrível. O país o qual visitamos é incrível. Nós utilizamos geralmente o que, né? O país que visitamos é incrível. Agora, nós vamos passar aqui para uma outra parte que a gramática mesmo fala, e nós também já vimos lá no livro de língua portuguesa. Acontece que o que, ele também exerce a função de conjunção integrante. Nós vimos isso quando estudávamos orações subordinadas substantivas. Elas são introduzidas ali pela conjunção integrante. Mas basta nós observarmos isso, porque a conjunção integrante vai introduzir orações subordinadas substantivas. O pronome relativo que, ele vai introduzir orações subordinadas adjetivas. Então, vamos lá. Conjunção integrante introduz oração subordinada substantiva, por exemplo, aquela que exerce função sintática de objeto direto, objeto indireto. O pronome relativo que, ele substitui, né? Ele pode ser substituído, né? Pelo pronome o qual. Então, para você tirar ali a prova real, né? Nós não falamos isso na matemática. Para você tirar a prova real aqui, substitua pelo pronome o qual e variações. Aí você vai concordar ali, né? Fazer a concordância direitinho para ver, tá bom? Se não tiver a possibilidade de fazer essa troca, é porque é conjunção integrante. Caso consiga trocar, o qual é equivalente ao que, tá bom? O relativo cujo está caindo em desuso. Em seu lugar, normalmente, empregamos o que. O que é empregado em todas as situações, né? Porém, a gramática normativa explica que o relativo que não expressa relação de posse como cujo. Então, o que a gramática normativa diz? Tá, você utiliza o que, porém o que não tem a relação de posse como cujo tem. Então, não é adequada essa substituição, tá? Então, por mais que esteja caindo em desuso cujo, ele ainda deve ser utilizado nessas situações em que há relação de posse. Ok? A importância dos pronomes relativos na coesão textual. Como vimos, nos exemplos apresentados até agora, os pronomes relativos retomam ou reiteram termos citados anteriormente em uma oração. Essa retomada é de grande importância para a fluidez do texto. Com os pronomes relativos, podemos não só facilitar a leitura, como também relacionar semanticamente as orações. Como eu disse no início da nossa videoaula, os pronomes, eles são nossos amigos, principalmente quando falamos em coesão textual, tá bom? Veja só, aqui nós temos dois textos. Ao comparar esses dois textos, você vai perceber que o pronome relativo, ele vai evitar muitas repetições desnecessárias. Veja só o texto 1. As plantas sintetizam a glicose através da água, da luz do sol e das moléculas de CO2. Essas moléculas de CO2 estão no ar. Essa reação libera oxigênio na atmosfera, importante para os seres humanos. Os seres humanos precisam dele para quebrar as moléculas de glicose.
Os seres humanos ingerem essa glicose quando comem uma fruta, por exemplo. Essa quebra libera no organismo energia. Precisamos de energia para viver, e as sobras nós liberamos de volta para o meio ambiente, entre elas o CO2, tão essencial para as plantas para fabricar glicose. No texto 2, veja que esses termos que estão aqui destacados foram substituídos, e aí evitou-se, como eu disse, muita repetição desnecessária. As plantas sintetizam a glicose através da água, da luz do sol e das moléculas de CO2 que estão no ar. Essa reação libera oxigênio na atmosfera, importante para os seres humanos, os quais precisam dele para quebrar as moléculas de glicose que ingerem quando comem uma fruta, por exemplo. Veja, esse período aí foi o que mais sofreu alteração. Essa quebra libera no organismo a energia de que precisamos para viver, e as sobras nós liberamos de volta para o meio ambiente, entre elas o CO2, tão essencial para as plantas para fabricar glicose. Agora nós vamos para as orações subordinadas adjetivas. As orações subordinadas adjetivas assumem assim como o nome da oração diz, né? Como o nome sugere, a função de um adjetivo. Então, essas orações exercem a função de adjetivo. Daí a importância de estudar os pronomes relativos. São elas que introduzem as orações subordinadas adjetivas. São eles, né, os pronomes relativos, são eles que introduzem essas orações. As orações subordinadas adjetivas podem expressar duas relações de sentido: restrição e explicação. E aí nós temos dois tipos somente de orações subordinadas adjetivas: orações subordinadas adjetivas restritivas e orações subordinadas adjetivas explicativas. E a diferença entre elas é bem simples. Vamos lá. Nós temos aqui um quadrinho que fala, né? Orações subordinadas adjetivas. Aí nós temos as explicativas e restritivas. As explicativas possuem vírgula, possuem um caráter semântico generalizador, não se esqueça disso. As explicativas têm um caráter semântico, né, de sentido generalizador. Assemelham-se a um aposto explicativo. O aposto, ele justamente não tem a função de explicar, então se assemelham. Podem ser removidas sem grandes problemas semânticos. Então, as explicativas, elas são importantes por isso. Possuem vírgula, então já é um detalhe aí a ser considerado. Elas têm um sentido generalizador e elas podem ser removidas sem grandes problemas semânticos. Elas acrescentam informações, se elas forem retiradas não tem problema. As restritivas, por sua vez, não possuem vírgula. Veja só, não possuem vírgulas. Possuem um caráter semântico especificador. Enquanto a oração subordinada explicativa generaliza, a restritiva, olha o nome, restritiva, ela especifica. Não podem ser removidas da oração sem causar problemas semânticos. Essas não podem ser removidas. As explicativas, sim. Pessoal, é basicamente isso. Com o tempo, vocês vão observando e analisando as orações subordinadas adjetivas, vocês vão ver que é muito tranquilo, tá bom? Vamos lá. As orações subordinadas adjetivas restritivas. As orações subordinadas adjetivas restritivas, eu fui até redundante aqui, mas acaba que não tem jeito. Mas para você compreender bem, elas restringem o sentido do termo que adjetiva, do termo a que se refere. Lembra que eu disse? Não é qualquer universo, é o universo que... Não me recordo aqui o exemplo, vamos voltar lá. Volta. Não é qualquer universo, é o universo que está ao seu redor. Então, veja, ele vai restringir o sentido.
Outro exemplo aqui, todos os elementos da natureza que podemos observar recebem o nome do fenômeno. Mais uma vez, todos os elementos da natureza que podemos observar recebem o nome do fenômeno. Aqui nós temos a oração subordinada restritiva, adjetiva restritiva. Veja que não há vírgula, está restringindo o sentido. E a oração principal é: todos os elementos da natureza recebem o nome do fenômeno. Mas não são todos, são todos que podemos observar. Veja só, todos que podemos observar, está restringindo o sentido, ok? Temos mais exemplos. A propriedade da matéria, que é mais básica, é a impenetrabilidade. Veja, nós temos aqui uma oração subordinada adjetiva restritiva. Outra, a compressibilidade é a capacidade que a matéria tem de reduzir seu volume quando sofre determinada pressão. Não é qualquer capacidade, é a capacidade que a matéria tem. O grau de deformação que a matéria pode sofrer depende do grau de pressão e da sua própria composição. Mais uma oração subordinada adjetiva restritiva. E aqui nós vamos para as orações subordinadas adjetivas explicativas. As orações subordinadas adjetivas explicativas explicam, mais uma vez estou sendo redundante para vocês entenderem. As orações subordinadas adjetivas explicativas explicam o termo a qual se referem. Veja só, a energia, que não é fácil de definir, pode ser sentida a todo momento. Veja só, está entre vírgulas, perceba isso, explicativa entre vírgulas. A energia, que não é fácil de definir, está aqui, ó, explicando, né, acrescentando informações, explicando a palavrinha energia. Aí nós temos a oração principal, né, a energia pode ser sentida a todo momento, mas é a energia que não é fácil de definir, e eu posso muito bem retirar aí essa oração subordinada adjetiva explicativa. A energia pode ser sentida a todo momento. Essa oração aqui, ela não vai causar problemas semânticos se ela for retirada, tá? A oração, que não é fácil de definir, explica o termo energia. Por isso, funciona como um adjetivo. O adjetivo tem essa função de explicar, né, o substantivo. Aí nós temos outros exemplos. Os fenômenos biológicos, os quais dizem respeito aos seres vivos, são estudados pela biologia. Veja só, se eu te digo, os fenômenos biológicos são estudados pela biologia, você compreende, não há problema semântico aqui. A oração subordinada adjetiva aí vem explicar o termo, né? Os fenômenos biológicos, os quais dizem respeito aos seres vivos. Veja que parece muito o aposto, né? Os fenômenos físicos e químicos, cujo conceito via em ciências, são estudados no nono ano. Veja que há aqui também uma oração subordinada adjetiva explicativa. E observe que todas são iniciadas por pronomes relativos, o que, os quais, cujo, que, mais uma vez ali no exemplo de acima. Então, vamos lá. E aqui, nós temos as orações subordinadas adjetivas reduzidas. Nós vimos, quando nós falamos em oração subordinada substantiva, que há as orações subordinadas substantivas reduzidas, né? Que não havia ali a conjunção integrante e o verbo estava numa forma nominal. Da mesma forma que as orações subordinadas adjetivas reduzidas é composta por um verbo na forma nominal. Quais são as formas nominais? Gerúndio, particípio e infinitivo. E não há a presença aí do conectivo, ali no caso o pronome relativo, tá bom? Sem pronome relativo, verbo nas formas nominais. Exemplos. Todos os elementos da natureza observados pelo homem são chamados de fenômeno. Veja só, observados, verbo aqui no particípio, né? Oração subordinada adjetiva restritiva reduzida de particípio. É muito nome, né? Mas tudo tem sentido. Restritiva porque, veja, não a presença de vírgula está restringindo aí o sentido da expressão, né? Os elementos da natureza. E o que está sublinhado é a oração principal.
negrito, a oração subordinada. Mais um exemplo. A física quântica é uma ciência de escandalizar qualquer acadêmico. Nós temos aqui, professora, tem aí uma preposição, mas preposição não é pronome relativo. Pronome relativo tira na oração subordinada reduzida, né? Aqui no caso a adjetiva. A física quântica é uma ciência de escandalizar qualquer acadêmico. Aqui nós temos infinitivo, né? A oração subordinada adjetiva restritiva, reduzida de infinitivo. E aqui nós temos uma oração explicativa, veja aqui a vírgula. O moinho de vento, utilizado para moer uma grande quantidade de cereais, é uma das formas mais antigas de utilização da energia da natureza. Veja, utilizado, nós temos aí o particípio, aqui deve ter uma vírgula antes do E, tá bom? No livro aí, aparentemente, não tem. A oração principal, essa que está sublinhada, e aí negrita é uma oração subordinada adjetiva explicativa reduzida de particípio, utilizado particípio. E terminamos aqui a nossa videoaula sobre o capítulo 3 do livro de língua portuguesa. Não deixe Não deixe de estudar o capítulo, tá bom? É o terceiro capítulo, toda a teoria ali do terceiro capítulo. Qualquer dúvida que você tiver, estou disponível para te atender das 7 às 11, tá bom? E se você tiver alguma atividade atrasada ou que você fez e não mandou, não deixe de mandar para o e-mail maxnayara@yahoo.com. Até a próxima aula, desejo a vocês um excelente final de semana.